Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou. Porém, em uma tarde, ao contá-las todas, lhes faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a busca foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Glória a Deus, meu Senhor e meu Deus e eterno Pai, nós consagramos a nossa vida, a nossa família, a nossa parentela, a nossa casa, tudo que está ligado ao nosso nome, nós te pedimos proteção em nome de Jesus Cristo. Nos livra do roubo, da morte e da destruição. Nos livra, Senhor, dos planos do adversário das nossas almas, Pai. Nos livra em nome de Jesus. Envia teus anjos de guerra nas regiões celestiais, meu Deus, e faz retroceder todo ataque, todo plano maligno, arquitetado, programado, erguido, invocado, declarado, Senhor, contra as nossas vidas. Essas obras sejam desfeitas e canceladas agora, em nome de Jesus. Que todo mal retroceda para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra, que o Pai nos abra a porta da palavra e o nosso entendimento, para que recebamos a revelação das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz, em Lucas 15, versículo 11 em diante, nos fala da passagem do filho pródigo, que o certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles, pediu ao pai a parte, da herança. E poucos dias depois, e o pai dividiu entre eles, e poucos dias depois, esse filho, ele pegou tudo e foi para uma terra longínqua, uma cidade distante, e lá ele gastou tudo, de forma errônea e dissoluta. Mas a palavra do Senhor nos diz que naquela mesma cidade houve fome, houve crise. E aquele filho começou a passar necessidade, de forma que ele foi pedir a um dos cidadãos daquele lugar, um trabalho, e colocaram ele para apacentar porcos em um campo. E a fome dele era tão grande que ele desejava comer a comida dos porcos, mas nem isso lhe dava nada. E neste momento de humilhação, de miséria, de calamidade, ele caiu em si, veio o arrependimento. E ele se lembrou da generosidade do pai até com os empregados. E ele disse, que até os jornaleiros tinham abundância de pão, e ele ali perecia de fome. E ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. E nesse discernimento, ele se levantou e foi, e voltou para a casa do pai. E a palavra do Senhor nos diz que o pai o avista de longe e se compadece de íntima compaixão. Corre, abraça aquele filho e o beija. E ele diz, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. A palavra do Senhor nos diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra do Senhor nos diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. A palavra do Senhor nos diz em Lucas 5, versículo 31, e Jesus respondendo, disse-lhes, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento.
A palavra do Senhor nos diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aquele filho que estava ali arrependido e contrito diante do pai, e o pai o recebeu com vestes novas, com alparcas, com anel, com bezerro cevado, e ele disse: vamos comer e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi para essa reconciliação que o Pai, deu em sacrifício seu Filho unigênito, que Jesus Cristo se entregou por amor de cada um de nós. Foi para essa reconciliação, para sermos redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, a partir do momento que o Pai nos entrega ao seu Filho amado Jesus Cristo, para irmos até Ele. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, através do discernimento dos nossos pecados, do arrependimento, Jesus ele nos leva ao Pai e somos reconciliados. O Pai, ele nos concede o arrependimento por escolhas, decisões e ações erradas que nós tomamos na nossa vida. E neste momento de dificuldade, assim como o filho pródigo teve, o Pai nos dá a reconhecer que nós precisamos voltar para casa, que nós precisamos voltar para a presença, reconhecendo que só Deus pode nos ajudar, salvar, alegrar, dar paz e vida em abundância. A palavra do Senhor nos diz em João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Glória a Deus. Então nós pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor dê, em nome de Jesus, a todos aqueles, assim como o Senhor nos fez em nós, dê um coração contrito e quebrantado, uma tristeza segundo Deus, para que gere arrependimento e salvação, para que todos reconheçam que só o Senhor é Deus, que voltemos, meu Deus, para a Tua presença, Pai, reconhecendo que o Senhor é Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu o Teu Filho amado Jesus Cristo, e que vidas, mentes, almas hoje sejam reconciliadas, redimidas pelo sangue de Jesus. Aleluia! Através do discernimento do pecado e arrependimento, em nome de Jesus. Amém? Que haja salvação de almas hoje. Filhos, voltem para a presença do Pai, em Cristo Jesus. Amém? Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus Cristo te dá saúde. Que todos caiam em si, em nome de Jesus Cristo. Engrandecido seja o Senhor.